Pergunta 48. 48, acho que está errado. Adianta para mim, Will. Pode adiantar lá na 48. Ué, jura? Ah, eu botei de novo. 48. Isso. O que é a igreja? Então a pergunta de hoje, a primeira pergunta de hoje é o que é a igreja. Coloca para mim a resposta, Will. Diz assim, irmãos: Deus escolhe. Então, primeiro ponto, Deus escolhe. Deus escolhe. É uma afirmação. Deus escolhe e preserva. Então Deus não apenas escolhe a sua igreja, mas Ele preserva aqueles que Ele escolheu para fazer parte do seu corpo. Então Deus escolhe e preserva para si uma comunidade eleita para a vida eterna. Então Ele escolhe e preserva uma comunidade, um corpo de crentes, um grupo de salvos espalhado pela face da terra, independente da denominação. E essa comunidade, ela é unida pela fé. E ela é eleita para a vida eterna e é unida pela fé. Então o que nos une, apesar das nossas diferenças, das mais variadas, o que nos une é a fé em Cristo Jesus. Então Deus escolhe e preserva para si uma comunidade eleita para a vida eterna e unida pela fé, que em conjunto. Então grave aí também em conjunto. Por que é importante a palavra, essa colocação em conjunto? Porque Deus quer que a sua igreja, o seu povo, a sua comunidade permaneça em conjunto. A semana passada, não sei se foi na pregação ou se foi no estudo, nós falávamos sobre o grupo dos desigrejados. O Sandro até me perguntou o que era, eu expliquei. Aquele grupo que acha que pode ser igreja sozinho na sua casa e que não precisa dos demais irmãos e da companhia. Então Deus tem um corpo, Deus tem uma comunidade, Deus tem uma igreja, mas Ele quer que pela fé, unidos, nós permaneçamos em conjunto. E aí em conjunto nós amamos, seguimos, aprendemos e adoramos a Deus. Então você percebe que todas essas bênçãos que acompanham a graça de Deus, elas são desejos de Deus que elas venham sobre nós em conjunto. Então em conjunto nós aprendemos o que é amor, como orou o Orlando aqui, que a gente aprenda a amar uns aos outros aqui, porque se não aprendermos aqui no céu, a gente não vai aprender. Que em conjunto a gente aprenda a seguir a Jesus. É aqui que a gente olha para os mais velhos, para os presbíteros, para os diáconos, inclusive para os mais novos, e vê exemplos daqueles que seguem a Jesus. Hoje a gente pode olhar para o louvor e ver jovens que são comprometidos com a igreja do Senhor e que não faltam nenhum culto. A gente tem a grande maioria do nosso louvor composto por jovens, Mateus, Tiago, o Guilherme, e não faltam, estão sempre aí, constantemente. Então Deus deseja que em conjunto aprendamos a segui-lo, com exemplos dos outros, aprendendo a sua palavra e adorando Ele. Então você vê que é do desejo de Deus que juntos nós façamos essas coisas. Você pode aprender isso em casa? Claro, abre a Bíblia, leia, ore, cante, fale com Deus, você vai aprender. Mas a comunidade, a igreja tem como propósito que quando os irmãos se unam, essas coisas comecem a se multiplicar e serem visíveis na nossa vida. Então vamos lá, dando continuidade. Então Deus escolhe, preserva, capacita esse conjunto e aí segue. Deus envia também essa comunidade para proclamar o Evangelho e prefigurar o reino de Cristo. Então a gente proclama o Evangelho e a gente prefigura o reino, a eternidade. Como que a gente prefigura o reino, irmãos? É aí que é dificílimo, é aí que é pesadíssimo. Como que a gente faz para prefigurar o reino de Cristo, pastor? Ele diz ali, pela qualidade de vida. Nós prefiguramos a vinda do Senhor Jesus, o reino de Cristo, quando a qualidade da nossa vida se destaca. Quando o mundo odeia, a gente ama. Quando o mundo tem birra, a gente perdoa. Quando o mundo busca inimizade, a gente busca amizade. Quando o mundo busca sempre ter poder, superioridade ou vantagem sobre o outro, nós procuramos ter igualdade. Nós procuramos que o bem de todos, o bem do conjunto seja
multiplicado. Então, como que a gente prefigura o reino? Como que as pessoas vão olhar para a nossa igreja e vão falar, poxa, aquela igreja, ela tem algo de diferente, aquela igreja, ela prefigura o reino, quando a nossa qualidade de vida se destacar, quando a nossa qualidade de vida se diferenciar do mundo. Então, pela qualidade de sua vida em conjunto, de novo ele coloca a palavra em conjunto. Então, não é só a sua vida. É claro que você tem que ter a qualidade de vida na sua casa, tem que ser um bom vizinho, um bom marido, um bom irmão, um bom amigo, mas o mais importante é que em conjunto, a nossa comunidade de fé, a nossa igreja, nosso ajuntamento possa resplandecer uma comunidade que brilha pela qualidade de vida, brilha pelas características do Senhor Jesus. Então a gente prefigura o reino pela qualidade de vida em conjunto e pelo amor de uns para com os outros. Então, irmãos, essa é a definição desse livro que a gente está estudando para a igreja. Então, para ele, igreja é um corpo separado por Deus, preservado por Deus, unido pela fé, que juntos crescem em amor, em aprendizado, em adoração, e que juntos vão pregando o Evangelho e prefigurando o reino de Deus pelas suas características similares à de Cristo e pelo amor que temos uns para com os outros. Amém? Bota o versículo para mim, William. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós, Paulo está falando para a igreja de Tessalonicenses que ele tem razão para agradecer a Deus pela igreja. Ele vai dizer por quê. É que tendo vós, a igreja, recebido a palavra de nós que ouvistes, que é de Deus, palavra de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses 2:13. Então, meus irmãos, rapidamente quero comentar acerca do que é a igreja. Eu quero começar dizendo o seguinte para mim e para você: nós devemos nos obrigar, nos condicionar, nos capacitar, se assim eu posso dizer também, a sermos todos os dias o mais semelhantes a Jesus que nós pudermos. Isso, diria eu, que é um dos objetivos mais importantes da vida cristã. Nós vivemos, irmãos, a maior parte do tempo sendo vigiados, analisados, avaliados por irmãos e por pessoas que não são irmãos. Nós vivemos em comunidade cristã, é fato, mas nós também vivemos em uma comunidade que não é 100% cristã. Nós vivemos em uma sociedade que não é 100% crente. Então nós vivemos meio que um Big Brother, onde todas as pessoas estão olhando para a gente, ouvindo o que a gente fala, prestando atenção no que a gente faz e querendo ou ver algo gracioso, semelhante a Jesus, ou esperando uma oportunidade, os críticos, para nos atacarem e nos condenarem, esperando uma oportunidade para tacar pedra na igreja e difamar o nome de Jesus. Então, qual é o objetivo, um dos objetivos mais importantes da vida de um crente? Acordar todos os dias e tentar, até o último segundo, até o último fôlego, ser mais possível parecido com Jesus, para que aqueles que nos olham com o intuito de buscar graça, encontrem, e para que aqueles que nos olham procurando motivo para criticar, caluniar e difamar a igreja, não encontrem. Então, irmãos, ser igreja é acordar todos os dias e até o último fôlego dizer: eu preciso ser mais parecido com Jesus, eu preciso resplandecer nesse mundo a graça de Jesus. O mundo é astuto e nos vigia a todo momento, estão a todo momento pronto para nos acusar, nos condenar, ou quem sabe até mesmo nos pregar alguma peça numa contradição. Que quem é aqui que nunca teve uma contradição? Quem é aqui que nunca deu um vacilo? Então, irmãos, tomemos cuidado para que as pessoas possam olhar para a nossa vida e mesmo que falha, fraca,
às vezes cansados, nós possamos dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Na hora de responder, a gente possa perguntar o que Jesus responderia. Na hora de fazer, a gente possa perguntar o que Jesus faria. Na hora de tomar uma decisão, o que Jesus escolheria. Eu sei que é difícil fazer isso, mas é um objetivo da minha vida, da sua, e tem que ser. Então, isso deve acontecer 24 horas, mas isso também deve acontecer dentro da igreja. Isso também, ou melhor, deixa eu inverter as coisas. Isso deve começar dentro da igreja e sair por essas portas afora e alcançar todos os lugares aonde nós vamos. Então isso deve começar aqui dentro, aprendendo a amar ao próximo, como falamos ali, aprendendo a perdoar, aprendendo a crescer em conjunto, aprendendo a aceitar as diferenças que existem dentro do corpo, aprendendo a sustentar uns aos outros, suportar uns aos outros, e suportar nos dois sentidos, tanto suportar alguém que esteja precisando de um suporte, como suportar aquele irmão que às vezes é difícil de lidar com ele. Isso começa aqui, e começando aqui, nós possamos a cada dia multiplicar isso, a ponto de entendermos que somos uma grande família, todos são iguais, todos são pecadores perdoados pelo nome de Jesus, todos vão para o mesmo céu, todos sentaremos na mesma mesa, todos tomaremos da mesma ceia naquele grande dia. Então aqui é a hora de começarmos a criar, a produzir um caráter que tem que ser refletido lá fora. Então, maior objetivo de um pastor, maior objetivo de uma igreja, maior objetivo de um crente é que vocês saiam daqui toda quarta, todo domingo, todo grupo Davi, toda reunião de oração, mais parecidos com Jesus. Que a gente entenda cada vez mais que essa igreja não é apenas uma instituição, é a família que Deus escolheu para que nós passássemos um tempo até que Ele volte. Eu sempre recordo, e sempre faço a questão de fazer menção dessa fala do pastor Josemar Bessa, quando eu fui na igreja no aniversário dele, e ele disse assim: a igreja congregacional de Jardim da Luz é o lugar mais perto do céu que Deus me colocou até que Ele volte. Então ele entendia que a igreja na qual ele estava pastoreando era o lugar mais perto do céu. Era ali que ele podia colocar em prática aquilo que vai acontecer no céu. E essa deve ser a nossa ideia, irmãos. Não estou dizendo aqui que talvez você não possa ter uma experiência com Deus na sua casa, não possa sentir Deus, ou não possa ouvir Deus de forma diferente na sua casa. Mas não se engane, aqui em conjunto, como a gente leu ali 2 vezes, é o lugar mais perto e o lugar mais propício para Deus falar, curar, operar, consolar, confortar o seu coração. É em conjunto, é em família, porque é assim que vai ser o céu, em conjunto, em família. Então a igreja, ela é a família de Deus do Novo Testamento. A igreja é o corpo no qual Jesus é a cabeça, a única cabeça. A igreja, ela é a esposa de Cristo, no qual Ele voltará para nos buscar. A igreja é chamada no Evangelho de nação santa, de povo santo, de sacerdócio real. Essa é a igreja que o Evangelho nos revela. A igreja que foi chamada de povo de Deus, a igreja que foi adotada, a igreja que foi chamada para ser o baluarte de Deus, aquela que proclama o Evangelho, aquela sobre a qual as portas do inferno não podem prevalecer. Essa é a igreja de Cristo. A igreja que venceu todas as culturas, a igreja que vem passando todas as eras, todos os anos, todos os partidos políticos, todas as ideologias, a igreja vem vencendo todas as perseguições. Essa é a igreja de Cristo. E por que eu estou fazendo questão de enfatizar isso? Porque a gente bem sabe, e eu sou um dos grandes críticos da igreja atual, e quando eu digo igreja atual, estou falando instituição, inclusive congregacional. Eu sou um grande crítico da instituição congregacional, presbiteriana, assembleia, critico todas. Sempre que me derem oportunidade, vou criticar. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção é que, mesmo entendendo que a instituição física, congregacional, presbiteriana, assembleia, metodista, é falha e deve sim ser repreendida quando erra,
A igreja de Cristo invisível, aquela que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ela é perfeita, ela deve ser amada, cultivada, protegida, zelada, alimentada. E estou falando isso porque tenho percebido que alguns cristãos, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu sou muito crítico e já fui muito mais crítico do que sou hoje, mas tenho percebido que alguns cristãos, em nome de uma crítica, e é válido fazer crítica, mas alguns cristãos, em nome de uma crítica à igreja, têm abraçado os discursos, propostas e falas do mundo. Na verdade, algumas pessoas têm mudado de lado, algumas pessoas têm levantado a bandeira do mundo para atacar a igreja. E aí deixa-me falar, essa semana eu falava isso com a Ilana, e aí a Ilana até concordava, e eu dizia: irmão, olha só, com toda humildade aqui, mas vou parecer prepotente, eu tenho moral para criticar a igreja, porque eu a amo, eu a sirvo, eu zelo por ela, eu obedeço, eu faço o melhor para o crescimento dela, eu busco em Deus cada vez mais o que eu posso para melhorar a instituição congregacional e igreja. Mas é lamentável ver irmãos que não têm moral nenhuma, fazem nada pelo bem da igreja e compram discursos mundanos contra a igreja. Enfim, não é nenhuma maldição, eu nem creio que ninguém vai para o inferno por isso, aí é problema deles e de Deus. Mas cuidado, nós estamos falando, e aí sim, não eu, não você, nós estamos falando da menina dos olhos de Deus. Não sou eu que sou a menina dos olhos de Deus, falando da igreja, aquela que é santa, aquela que custou o sangue de Jesus. Então, cuidado, e isso vale para mim, cuidado nas nossas críticas. É possível criticar? Claro que é, não é proibido criticar, mas a gente tem que ser coerente, e a gente tem que tomar cuidado que para que nas nossas críticas a gente não mude de lado e comece a pelejar no exército inimigo. As nossas críticas devem ser com o intuito de sempre melhorar o corpo de Cristo, e nos perguntando o que eu tenho feito para melhorar o corpo de Cristo, porque só criticar é mole, só tacar pedra é mole. Mas não, é necessário moral, é necessário comprometimento, coerência para criticar a igreja de Deus. E de novo, não estou aqui para defender a instituição não, porque eu sou um que não faço, mas acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente, sem perceber, muda de lado e começa a atacar a igreja de Deus, certo? Vamos lá, deixa eu seguir aqui. Alguns credos antigos diziam que a igreja ela era única, santa, católica e apostólica. O que é isso, pastor? Única, porque só existe uma igreja de Cristo. Ainda que existam muitas denominações, só uma igreja é contemplada pelo Senhor Jesus. Ele olha do céu e ele não vê a nossa denominação. Ele olha do céu e não vê se somos pentecostais ou tradicionais. Ele olha do céu e busca verdadeiros adoradores, pessoas que têm fé no seu coração, ponto final. Então, no dia final, Deus vai recolher de todas as igrejas aqueles que são os verdadeiros salvos. Então, por isso que ela é única. Por que ela é santa? A igreja é santa porque o Espírito Santo habita nela, e ele continua consagrando, dirigindo, purificando, edificando a sua igreja todos os dias. Repito, temos falhas? Temos muito que melhorar? Temos. Mas você vê ali, o apóstolo Paulo está falando com uma igreja que também tinha defeitos. Você vê o apóstolo Paulo falando com Corinto, uma igreja problemática demais, e Paulo sempre os chama de santos, Então cuidado, irmãos. Então a igreja ela é única e santa, e ela é católica. E aí talvez você fique assustado: que isso, pastor? A igreja é católica? O termo católico significa universal, ou por todo o mundo. Então por que os antigos cristãos protestantes chamavam a igreja de igreja única, santa, católica e apostólica? Porque a igreja ela é única, santa, por todo o mundo, ela é universal. O evangelho de Cristo é para todo ser humano, independente do seu país, da sua tribo, da sua etnia, do seu credo de nascimento. A igreja ela é única, ela é universal, não a da televisão. Então por isso que alguns antigos e outros ainda usam hoje o termo católico para representar a igreja, inclusive evangélica. Nós não somos católicos romanos, mas católicos apostólicos não tem nenhum problema, nós podemos dizer que somos, porque nós, ainda que hoje façamos parte da igreja congregacional,
Nós somos católicos no sentido de que fazemos parte de uma igreja que é universal, que faz parte de todo mundo. Então nós fazemos parte de uma igreja única, santa, católica, no sentido de que ela está espalhada pelo mundo todo, e apostólica. Em que sentido? Porque o líder é apóstolo? Não, porque nós pregamos e colocamos em diante o ministério dos apóstolos, a doutrina apostólica que foi recebida direto de Jesus Cristo. Então essas são qualidades que sempre foram enaltecidas na igreja de Cristo. Ela é uma só, independente das denominações, ela é santa, independente dos nossos erros, ela é santa. Compete a gente purificá-la todos os dias também, quando a gente descobre um erro. Ela é católica, ou seja, universal, ela está espalhada pelo mundo todo, e ela é apostólica, porque a gente prega as doutrinas dos apóstolos que receberam de Jesus. Então não somos católicos romanos, mas você pode dizer que somos católicos apostólicos, certo? Então não escolhemos quem vai fazer parte da nossa igreja, é Deus que faz isso, nós só pregamos o Evangelho, certo? Assim como nós não escolhemos quem vai ser nosso irmão, nosso primo, nosso tio, a família já vem, né? E às vezes nem sempre vem legal, mas vem, o kit vem completo. Na igreja é a mesma coisa, a gente não escolhe. Deus tem total liberdade para enviar e fazer entrar por essas portas o maior pecador, a maior pecadora, para que se arrependa e se transforme no nosso irmão e na nossa irmã. Então, em qualquer denominação, em qualquer grupo, em qualquer comunidade que pertença ao povo que tem fé em Jesus, Deus considera sua igreja, que tem uma única cabeça, e essa cabeça é Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, bota aí para mim, William. Botei alguns catecismos antigos, só para a gente reforçar. Diz assim, o Catecismo de Heidelberg, pergunta 54. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Então você vê que nesse catecismo, já tem mais de 300 anos também, ele trocou o termo católico por universal. Não é a Igreja Universal do Bispo Macedo, porque esse negócio tem mais de 300 anos, e universal ali é só para falar que a Igreja de Cristo está espalhada pelo mundo. Então o que você crê sobre essa igreja? E aí a resposta vem: creio que o Filho de Deus reúne, protege e conserva dentre todo o gênero humano sua comunidade eleita para a vida eterna. Isto ele fez por seu Espírito e sua palavra, na unidade da verdadeira fé, desde o princípio do mundo, ou seja, inclusive o pessoal do Antigo Testamento faz parte da igreja de Cristo, certo? Já falei isso aqui, o pessoal do Antigo Testamento foi salvo pela fé no Cristo que ia vir. A gente é salvo pela fé no Cristo que já veio, mas a fé é a mesma e no mesmo Salvador. Então, desde o princípio do mundo, Deus está reunindo essa comunidade de fé, essa igreja, e inclui também a galera do Antigo Testamento. Desde o princípio do mundo até o fim, Deus vai continuar trazendo para si os seus. Creio que sou membro vivo dessa igreja, agora e para sempre. Próximo. 55. Como você entende as palavras, a comunhão dos santos? Que nós temos comunhão entre os santos. Como que a gente entende isso? Primeiro, entendo que todos os crentes juntos e cada um por si tem como membros comunhão com Cristo. Então a comunhão dos santos ela se dá em duas situações. Cada um tem a sua comunhão com Cristo, mas juntos também nós temos comunhão com Cristo. Isso é a comunhão dos santos. O Senhor e todos os seus ricos dons. Então todo crente e a comunidade tem acesso ao Senhor e os seus dons. Segundo, que todos devem sentir-se obrigados a usar seus dons, aí eu poderia dizer talentos, tempo, força, saúde, usar seus dons com vontade e alegria para o bem dos outros membros. Então a comunhão dos santos envolve que todo mundo se sinta obrigado a usar tudo que vem de Deus para o melhor dos nossos irmãos. Próximo, William. Que é a igreja visível? Catecismo Maior de Westminster diz assim: a igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, isso mesmo? Todos quantos
em todos os tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Como o catecismo é presbiteriano, ele coloca os filhos ali juntos. Mas para a gente que não é presbiteriano, os filhos não entram. Mas o que ele diz? A igreja visível, ela é composta por todos os crentes de todas as épocas que confessaram Jesus, que professam Jesus. Mas vamos seguir. Ele vai dizer: quais são os privilégios dessa igreja visível? A Igreja Congregacional de Andorinhas é uma igreja visível. Qual é o privilégio de fazer parte dela? A igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especial de Deus, de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos. Mesmo que os inimigos se levantem, nós somos preservados. A igreja visível é preservada. E de gozar da comunhão dos santos. Nós temos comunhão com os irmãos. Dos meios ordinários de salvação, pregação do Evangelho, e das ofertas da graça, todas as bênçãos da graça de Cristo, a todos os membros dela, da igreja visível, no ministério do Evangelho, testificando que todo que crê nele será salvo, não excluindo a ninguém que queira vir até ele. Então, fazer parte de uma igreja visível tem todos esses benefícios: ser protegido, ser alimentado, ter comunhão, ser abençoado pela palavra, ser abençoado pela graça, ter certeza de que seremos salvos e não excluiremos ninguém que queiram confessar Jesus como Salvador. Então esses são privilégios e bênçãos da igreja visível. Mas adianta para mim aí, vamos falar agora da igreja invisível. Passa aí para mim, Will. Vamos lá. O que é a igreja invisível então? Que é a igreja que Deus vê, na verdade. A igreja invisível é o número completo dos eleitos, e aí de novo envolve pessoas de todas as denominações, inclusive pessoas que não tiveram denominações, como o ladrão da cruz, não teve denominação, certo? Então a igreja visível é um número completo, que tem sido e que hão de ser reunidos em um corpo sob Cristo, a cabeça. Então aqueles que ainda vão ser reunidos fazem parte da igreja visível, porque Deus já sabe de todas as coisas, não é verdade? Deus não precisa que a gente coloque o nome de ninguém no hall de membros para ele saber. Deus não precisa que a gente batize ninguém para que ele saiba. A gente vai fazer isso, mas Deus não precisa. E por último ali, quais são os benefícios especiais de que gozam por Cristo os membros dessa igreja invisível? Os membros da igreja invisível gozam por Cristo da união e comunhão com Ele em graça e glória. O que ele está querendo dizer ali? Somente os membros da igreja invisível gozam de comunhão, graça e glória eterna com Jesus, porque os membros, o joio que nasce no meio do trigo, quando ele está na igreja, momentaneamente ele é abençoado, ele escuta a palavra, ele escuta bons conselhos, ele tem contato com os irmãos e ele é abençoado pelos dons dos irmãos. Mas lá na frente, quando se revelar que aquele irmão na verdade não era irmão, era um joio, era um falso cristão, ele nunca vai conseguir alcançar os benefícios que só quem faz parte da igreja invisível tem, que é a comunhão, graça e glória eternamente com Jesus Cristo. Então o ímpio, ele pode entrar aqui e momentaneamente ele pode até ser abençoado, ele pode até receber alguns benefícios da igreja visível, mas ele jamais terá os benefícios da igreja invisível, porque esse só para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e confessam Jesus. Então pode haver pessoas dentro dessa igreja que fazem parte da igreja visível e não da invisível? Pode. Geralmente não compete a gente ficar julgando quem é, mas geralmente pessoas que apostatam da fé, pessoas que abandonam Jesus e nunca mais voltam, pessoas que saem da igreja e blasfemam contra o nome de Cristo, são pessoas que demonstram para a gente que eram da igreja visível, mas que nunca foram da igreja invisível, certo? Próximo aí, Will. Então vamos para a próxima pergunta, só um pouquinho. Alguém quer falar, irmão, sobre esse contexto aí de igreja? O que é a igreja, benefício da igreja? Ninguém? Então bota a próxima aí, Will. Próxima é: onde está Cristo agora? Então sabemos que Cristo veio, plantou a igreja, fundou a igreja, morreu pela igreja, pregou, curou, fez milagres. E aí? E agora? Onde Cristo está? Coloca a resposta para mim, Will. Cristo ressurgiu. Então o primeiro ponto importante é afirmarmos que ele ressurgiu, e não só ressurgiu, não só ressuscitou. O catecismo diz: ressurgiu corporalmente. Então o corpo de Jesus também sai da cova, não é só uma alma que sai vagando, corporalmente.
da sepultura no terceiro dia, após sua morte. E aí outra coisa importante, onde ele está agora? Está à destra do Pai. E o que ele faz à destra do Pai? Governando em seu reino, porque o reino já começou, não foi isso que ele disse, e intercedendo por nós, até voltar para julgar e renovar toda a terra. Então sua volta tem dois objetivos: julgar e renovar. E aqui parece que esse autor do catecismo crê na doutrina, de uma renovação da terra. Já falei isso aqui, não sou muito expert em Apocalipse e nem pretendo, mas algumas pessoas acham que a terra vai acabar por total e a gente vai morar no céu. Outros, um grande número de teólogos e sérios, acreditam que nós teremos um novo céu e uma nova terra, e que a Jerusalém desce do céu e que nós habitaremos numa natureza renovada, habitada por Deus, pelo Pai, pelo Espírito. E parece ser, não quero entrar nessa polêmica, mas parece ser o entendimento do autor desse livro, porque ele diz, ele vem para julgar, mas também para renovar toda a terra, toda a natureza, e aí sim viveremos eternamente em novos céus, nova terra. Assim como eu falo de outras coisas acerca do que não sei, pastor, como vai ser isso? Irmãos, confesso que não sei. Vamos esperar aquele dia chegar e a gente vê tudo e depois a gente senta e conversa sobre. A gente já vai estar no céu mesmo, a gente conversa. Pastor, viu como é que era? Viu como é que é? Então, amém. Uma coisa é certa, Deus voltará, Jesus voltará. Bota para mim aí o versículo, Will. Efésios 1, 20 e 21. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Por que é importante, pastor, essa pergunta e essa resposta? Antes de eu entrar até no que eu separei aqui para a gente meditar, é importante afirmar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que agora está à destra de Deus Pai, primeiro, irmãos, para diferenciar e contrastar Jesus com todo e qualquer outro líder religioso. Não existe ninguém que tenha ressuscitado, não existe nenhum outro líder religioso que tenha vencido a morte, não existe nenhuma religião no qual o seu líder tenha prometido vida eterna e perdão de pecados. Eles prometeram reencarnar, eles prometeram um monte de coisa, mas nenhum fez isso. Então, afirmar que o meu e o seu Senhor ressuscitou corporalmente, venceu a morte, foi elevado aos céus e voltará, e que agora ele não está no céu dormindo, descansando, ele reina, governa, intercede e volta para julgar e renovar a terra, é importante para colocar Jesus na posição de destaque que ele tem diante de qualquer outra divindade, diante de qualquer outra religião, e até mesmo pastores que se julgam Deus na terra, ou padres e papas. Jesus é o único no qual nós podemos afirmar isso. Então, aonde está? Tem um corinho que canta isso, Onde está o seu Deus, Tem um corinho. Tem um ditado que diz o seguinte: longe dos olhos, longe do coração. Esse ditado quer dizer que aquilo que a gente não vê com frequência passa a ter menos importância na nossa vida. Um tempo atrás eu falei sobre isso aqui quando eu pregava sobre Jesus também. Falei que quando a gente deixa de ver uma pessoa por muito tempo, a gente esquece até a sua face, a gente esquece até a fisionomia dela. E com Jesus acontece a mesma coisa. Se a gente deixa de buscá-lo, de contemplá-lo com frequência, a gente esquece a face do nosso Salvador. E claro que eu estou falando face aqui, de forma figurativa. Eu não creio que Jesus era aquele louro de cabelo comprido, de olhos azuis, que aparece aí nos filmes. Não creio. Mas eu estou falando de face aqui pela fé. Então guarde isso, irmãos. Tem um ditado que diz que aquilo que os olhos não contemplam acaba perdendo espaço no coração. E isso é um alerta. Por quê? Porque fisicamente é verdade, nós não vemos Jesus. E se a gente se deixa levar por esse ditado, ou por uma coisa que é normal no nosso coração, quando a gente deixa de ver alguma coisa, a gente começa a perder o interesse por ela. Se a gente não tomar cuidado com isso, é possível que Jesus perca a relevância da nossa vida também. É possível que a gente perca Jesus de vista.
perca os traços de Jesus, não se lembre mais quem ele é. Então, irmãos, é importante que a gente lembre disso para tomar cuidado. Ainda que Jesus não esteja fisicamente diante dos nossos olhos, ele está no céu. E se ele está no céu à destra do Pai, intercedendo por mim, governando e reinando, isso faz com que ele seja relevante para mim todos os dias, ainda que eu não veja a sua face. Então a ressurreição de Jesus fez com que ele desaparecesse da nossa vista, mas fez com que ele hoje estivesse na direita do Pai, intercedendo, governando, nos protegendo, nos alimentando, nos conduzindo todos os dias da nossa vida. Então, aonde Jesus está agora? No lugar aonde ele deveria estar. Veio, sofreu, morreu, ressuscitou, mas o lugar dele agora é a destra do Pai. Lembra agora de uma pergunta muito dura, já falei aqui. Na verdade essa pergunta é sobre Deus, não é nem sobre Jesus, mas vale a pena, deixa eu contar mais uma vez. Quando uma senhora muito triste, muito chorosa, que tinha perdido seu filho, vira para Jonathan Edwards e diz: onde estava Deus quando meu filho morreu? E aí Jonathan Edwards diz: ele estava sentado no trono, no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele morreu por você. Ele está no trono. E essa é a melhor notícia. É bom talvez você ter um encontro místico com Jesus no seu quarto, é bom você sentir Jesus passeando no meio da igreja, é bom você sentir Jesus falando no seu coração, tudo isso é bom, irmãos, mas a melhor notícia que nós podemos ter é que Jesus está à destra do Pai, porque se ele está à destra do Pai, ele venceu a morte. Se ele está à destra do Pai, ele não era um mentiroso, um mestre, um rabi qualquer, ele era o Filho de Deus. Se ele está à destra do Pai, a minha vida não perde o controle. Se ele está à destra do Pai, ele promete, cumpre e voltará para nos buscar. Ou seja, o fato de Jesus estar à destra do Pai e o Pai dar a ele, como a gente leu ali, toda a autoridade acima de todo principado, potestade e um nome que não se pode referir no presente século e no vindouro, que não tem nenhum acima dele, isso é motivo de glória. Isso é motivo de glória. Ainda que passemos a vida toda aqui e a gente não veja Jesus com os nossos olhos da carne, uma coisa tem que gritar no nosso coração: ele está no trono. E se ele está no trono, irmãos, o mundo pode ruir, ele está no trono. A minha vida está segura. As perseguições podem vir, como acontecem com os nossos irmãos missionários, ele está no trono. A doença pode chegar na minha casa, a tristeza, a crise, o desemprego, ele está no trono. Isso muda tudo. Então, saber que Jesus está no trono é saber que ele reina. O Salmo 110 diz que enquanto Jesus está no trono, os seus inimigos estão no estrado dos seus pés, estão debaixo dos seus pés. Então, enquanto Jesus senta no trono, ele pisa sobre os seus inimigos, e eles já foram derrotados na cruz do Calvário. Isso deveria ser um motivo de ânimo e consolo todos os dias da nossa vida. Levantar e dizer: eu não sei qual inimigo que eu estou enfrentando, eu não sei qual gigante que eu estou tendo que enfrentar, mas o meu Senhor tem todos eles debaixo do estrado dos seus pés. Ponto. Segundo ponto: quando você estiver lutando, desanimado, desapontado, amargurado, lembre-se, ele nunca perdeu uma batalha, e ele reina ao lado do seu Pai. Ele tem todo o poder e toda a autoridade, ele está à mão direita do Pai. Seus inimigos foram derrotados. Efésios 1 diz que toda a autoridade, como a gente leu, foi dada a ele, e que um dia ele retornará, restaurará todas as coisas. Isso deve nos dar esperança, coragem, ânimo, intrepidez, fôlego de vida, porque ele reina, porque ele reina. Existe mais ainda: Jesus não é somente rei, ele também é sacerdote. A gente já estudou isso aqui e intercede por nós. Hebreus 10 diz que ele é o sumo sacerdote, que ofereceu a si mesmo. Ele era a oferta e o ofertante. Oferta essa que nos lavou de todo o pecado. Então ele é rei e governa, ele é sacerdote e intercede. E mais, poderíamos lembrar do texto que a gente tem estudado, 1 João diz que ele é advogado. Então ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é advogado.
Ou seja, queridos, Jesus é tudo que nós precisamos. E mais, alguém poderia dizer: poxa, mas foi um pouco imprudente de Jesus nos deixar, né? Todos esses anos. Lembre-se, ele disse: eu vou, mas enviarei o outro Consolador. Eu vou para o Pai, mas rogarei a Ele, e Ele enviará o Consolador. E eis que estarei convosco todos os dias. Somente uma alma muito atribulada, e às vezes a gente pode ficar atribulado, ou somente uma alma muito descrente, não lembra dessas palavras. E aí eu digo isso com todo respeito, porque eu já passei por momentos em que eu perguntei aonde Jesus estava. Ele está no trono, nunca deixou de estar e nunca vai deixar. Na verdade, só vai deixar para nos buscar. Então, que Ele permaneça lá até que seja o dia de se levantar e nos buscar. Então, queridos, sim, Jesus está longe dos nossos olhos. Não enxergamos fisicamente, mas ativamente Ele opera todos os dias na nossa vida. Ele governa o mundo, e a destra do Pai só se levantará quando vier para nos buscar. Governa a nossa vida, intercede por nós, advoga as nossas causas e virá enxugar todas as nossas lágrimas, inundando o mundo da sua graça e da sua glória. Amém? É lá que Jesus está. Bota aí, William, para a gente terminar. Pergunta 45 do Catecismo de Heidelberg: que importância tem para nós a ressurreição de Cristo? Primeiro, pela ressurreição, Ele venceu a morte, para que nós pudéssemos participar da justiça que Ele conquistou por sua morte. Segundo, nós também, por seu poder, somos ressuscitados para a nova vida. Terceiro, a ressurreição de Cristo é uma garantia da nossa ressurreição em glória. Então, se Ele foi ressuscitado, nós também seremos como Ele. Foi isso que disse João também, estudamos essa semana. Pergunta 46: o que você quer dizer com as palavras subiu ao céu? Que Cristo, à vista dos seus discípulos, eles viram isso, foi elevado da terra ao céu, e lá está para o nosso bem, até que volte para julgar vivos e mortos. Próximo. 47. Cristo então não está conosco até o fim do mundo, como nos prometeu? Já respondemos isso, né? Mas vamos lá. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo sua natureza humana, não está agora na terra. O corpo de Cristo não está agora na terra. Mas, segundo sua divindade, majestade, graça e espírito, jamais se afasta de nós, como promessa que Ele disse que ficaria conosco todos os dias. Então, como homem, seu corpo físico está no céu, glorificado, mas seu espírito, sua alma, sua graça, seu poder habita em nós, nos visita e constantemente está conosco. 48. Mas se a natureza humana não está em todo lugar onde a natureza divina está, as duas naturezas de Cristo não são separadas uma da outra? Vamos lá. De maneira nenhuma. A natureza divina de Cristo não pode ser limitada. Ou seja, não é porque o corpo de Cristo permanece no céu e o seu espírito, a sua presença veio nos visitar no culto de hoje, que o corpo foi separado da natureza divina. Ele é onipresente, ele é imanente. Acho que é isso. Está em todos os lugares, certo? Então não há separação. Mas vamos lá. De maneira nenhuma, a natureza divina de Cristo não pode ser limitada e está presente em todo lugar. Então a natureza divina de Cristo está em todos os lugares. Está no céu, está na terra, está em todos os lugares. Por isso podemos concluir que a natureza divina dele está na sua natureza humana, lá no céu, e permanece pessoalmente unida a ela, embora também esteja fora dela. É muito doido esse negócio, né, gente? Mas é isso. É difícil. Quando chegar no céu, a gente vai entender melhor. Certo? Acabou aí ou tem mais? Tem mais. 49. Que importância tem para nós a ascensão de Cristo? Cristo ter voltado para o céu. Primeiro, Ele é no céu nosso advogado junto a seu Pai. Segundo, em Cristo temos nossa carne no céu, a carne perdoada, certo?
como garantia segura de que Ele, como nosso cabeça, também nos levará para si, como seus membros. Terceiro, Ele nos envia seu Espírito como garantia. Pelo poder do Espírito, buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e não as coisas que são da terra. 50. Por que se acrescenta está sentado à direita de Deus? Por que tem esse detalhe? Porque Cristo subiu ao céu para manifestar-se lá mesmo como cabeça da igreja cristã e para governar tudo em nome de seu Pai. Então estar à direita é simbolismo, significado de autoridade, de poder. Então ele governa à destra do Pai. Acabou? Que isso? Essa é a última, né? Vamos lá, 52. Como Cristo foi exaltado na ressurreição? O que aconteceu para ele ser exaltado? Porque a gente diz que Cristo tem dois momentos: o estado de humilhação e o estado de exaltação. Humilhação foi quando ele nasce na manjedoura, vira homem, sofre no nosso meio, perseguição, tentação. Isso foi o estado de humilhação, a cruz. Mas Cristo, quando ressuscita, ele começa a tomar para si de volta o estágio de exaltação. Então vamos lá. Como Cristo foi exaltado? Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção da morte, ou seja, ele não ficou preso à morte, ele não viu a corrupção da morte total, pela qual não era possível que fosse retido. A morte não podia reter Jesus Cristo. E o mesmo corpo em que sofrera, com as suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e outras enfermidades comuns, ou seja, esse mesmo corpo que sofreu dor, morreu, estava exposto à enfermidade, esse corpo físico, tendo realmente unido a sua alma, ressurgiu dos mortos. Esse corpo ressurgiu junto com a alma de Jesus ao terceiro dia, pelo seu próprio poder, ou seja, ele mesmo. Lembra que ele fala lá para Herodes, se não me engano, eu mesmo dou, eu mesmo tomo a minha vida. Então, pelo seu próprio poder, ressurgiu ao terceiro dia, e por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus, haver feito a justiça divina. Então, pela ressurreição foi declarado que Jesus tinha feito a justiça divina, tinha cumprido a justiça pelos nossos pecados, ter vencido a morte. Ele venceu a morte, e aquele que tinha o poder sobre ela, o que tinha o poder sobre ela momentaneamente, Satanás, tinha o poder sobre a morte. Jesus venceu ele, e ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isso fez ele na sua capacidade representativa. Ele nos representava como cabeça da sua igreja, para a justificação e vivificação dela na graça. Apoio contra os inimigos ele nos dá, e para lhes assegurar sua ressurreição dos mortos no último dia, ele nos ressuscitará. Agora acabou, né? Que isso, gente? Nem eu sabia que eu tinha feito um negócio desse. Vamos lá. Como foi Cristo exaltado na ascensão? Falamos da ressurreição, agora da ascensão. Então foi importante que ele fosse ressuscitado para mostrar que ele era o Senhor da morte e que ele vencia Satanás. Agora vamos lá no próximo. Ascensão. Cristo foi exaltado na sua ascensão em ter, depois da ressurreição, porque ele podia ter só ressuscitado e ficado andando aqui pela terra, mas ele foi levado de volta para o Pai, aparecido muitas vezes aos seus apóstolos e conversado com ele, falando-lhes de coisas pertencentes ao reino, impondo-lhes o dever de pregar o evangelho a todos os povos, e em subir ao mais altos céus, no fim de 40 dias, levando a nossa natureza, e como nosso cabeça, triunfante sobre os inimigos, para ali, à destra de Deus, receber dons para os homens, elevar os nossos afetos e aparelhar-nos um lugar onde ele está e estará até a segunda vinda no fim do mundo. Então foi importante que Cristo ressuscitasse, e foi importante também que ele fosse para junto do seu Pai, para que tudo isso acontecesse em nosso favor. É a última? Não aguento mais. 54. Como Cristo é exaltado em sentar-se à direita de Deus, ou à destra de Deus? Cristo é exaltado em sentar-se à destra de Deus, em ser Ele, como Deus e homem, elevado ao mais alto favor
de Deus o Pai. Ninguém receberá mais favor, mais gratidão, uma bênção maior do que essa, do que o filho sentar à direita do seu pai para governar todas as coisas, tendo ele toda a plenitude de gozo com o Pai, glória e poder sobre todas as coisas no céu e na terra, em reunir e defender a sua igreja. Então do céu Cristo agora reúne e defende sua igreja, e subjugar os seus inimigos, e por último, em fornecer aos seus ministros e ao seu povo dons e graças, e em fazer intercessão por eles. Agora sim, irmãos, acabamos. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém, né? Nem eu aguento mais falar.